Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a todos vocês por terem atendido o nosso convite, saído do conforto das suas residências, do descanso, né, para vir aqui debater um tema tão importante, que é a questão relacionada à definição do parcelamento, uso e ocupação do solo do entorno aqui da região do aeroporto. Eu queria agradecer vocês por terem aceito o nosso convite. Queria também anunciar aqui a presença do nosso colega vereador Rodrigo Simões, que comigo compõe também esta comissão de estudos. Queria anunciar e agradecer também a presença da Elaine, que representa o vereador André, aqui nesta noite. E esta comissão também é formada, além de mim, do vereador Rodrigo, do vereador André, que está muito bem representado aqui pela doutora Elaine, pela Glaucia Berenice e pelo vereador Cícero Gomes. Eu queria, sem muitas delongas nessa parte inicial da apresentação, eu queria convidar para fazer aqui conosco a presidência desse trabalho as pessoas que foram convidados para esta audiência no dia de hoje. Queria convidar aqui a Carla Roma, assistente social, que está representando aqui a secretária municipal da assistência social, doutora Gisele. Por favor, Carla. Eu queria convidar também para compor a nossa mesa diretora do trabalho o Marcos Valério, que ninguém conhece de vocês aqui, né? Alguém conhece o Marcos Sérgio Valério? Marcos Sérgio Valério, líder aqui da associação, do movimento por um novo aeroporto em Ribeirão Preto. Oi? Bem, na verdade não é a associação, é do movimento por um novo aeroporto, aqui na região do aeroporto. Secretário da associação, do movimento. Queria dizer também, Carla, por favor. Queria dizer também que foi convidado para a noite de hoje o arquiteto Mauro Freitas, que também pessoa conhecida dos movimentos de moradia aqui da região, e o secretário da Casa Civil, o senhor Lair Luquezzi Júnior. Não sei se mandou algum representante. Não? E a doutora Fabiane Severi, que é uma professora da Faculdade de Direito da USP, aqui de Ribeirão Preto, e membro da NAJURP, o Núcleo de Assistência Jurídica da USP, também mandou algum representante. Geralmente quem vem... Então aqui chegou a justificativa pelo Marcos, a doutora Fabiana está com problema de saúde, não poderá estar presente. Então eu queria agradecer ao Marcos, o vereador Rodrigo que está me acompanhando aqui, a Carla Roma e a todos vocês. Explicar bem rapidamente, esta é a nossa quarta audiência pública desta comissão que foi aprovada pela Câmara, o projeto de minha autoria, para nós refletirmos sobre as questões relacionadas à lei de parcelamento, uso e ocupação de solo. Vocês já ouviram falar nessa lei já? Esta é uma lei que define na cidade de Ribeirão Preto o que pode e o que não pode nos bairros de Ribeirão Preto. Por exemplo, nós temos bairros em Ribeirão Preto que são bairros estritamente residenciais. O que significa estritamente residenciais? Não pode ter comércio, indústria nesse bairro. Tem bairros que são bairros industriais, estritamente industriais. Naquele determinado bairro só pode ser construído indústria, não pode ser construído casas. Tem bairros que são de uso misto, pode tanto indústrias como casas. Indústrias até um determinado nível de poluição geradora por essas indústrias. Nós temos as áreas de interesse sociais, são áreas que são destinadas à implantação de projetos sociais. Ou seja, de que maneira nós vamos utilizar-se do solo urbano, da terra em Ribeirão Preto? Então esta é a lei que disciplina o que pode e o que não pode ser construído nos bairros de Ribeirão Preto, né? Para quê? Pois não? Vou explicar isso. Então esta lei é uma lei que deveria regulamentar para dar para todo mundo, digamos assim, uma segurança jurídica do que pode ou que não pode. Imagine se eu, por exemplo, eu compro um terreno num bairro residencial, estritamente residencial, e compro pensando em montar lá uma padaria ou uma oficina mecânica, porque eu sou mecânico. Eu poderia fazer isso? Não poderia fazer, porque o bairro é estritamente residencial. Tá? Ou eu compro um terreno pensando em construir minha casa,
numa área industrial, do lado de uma indústria poluente. Depois eu vou construir minha casa lá, vou reclamar, puxa, estou morando num bairro onde tem fumaça, fuligem, faz mal para a minha saúde. Então são situações como esta que a lei deveria definir para que as pessoas tivessem segurança jurídica do que pode e o que não pode. E aí a gente conviver de forma harmônica, todo mundo tendo o seu direito garantido. Em Ribeirão Preto, a última lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ela foi aprovada em 2007. É a lei que está em vigor atualmente. Só que em 2012, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ela aprovou uma nova lei de uso e ocupação de solo, alterando aquilo que dizia a lei de 2007. Só que esta lei aprovada em 2012, ela foi declarada nula pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Dentre uma série de fatores, um que foi preponderante, foi determinante para determinar a nulidade da lei, foi o fato de não ter sido alterada a lei, sem consultar as pessoas, sem ter passado por audiências públicas como esta que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque toda lei que muda o uso e ocupação de solo de uma determinada região, ela tem que receber a participação e opinião de quem? Dos principais interessados, no caso, os moradores, as pessoas que moram na região. E é o que aconteceu exatamente com essa lei, por quê? E o motivo tem exatamente a ver com esta região aqui, né? Esta região do entorno do aeroporto, pela lei de 2007, era uma região de zona mista. Poderia ter tanto residência, como poderia ter indústrias. Alguns tipos de indústria em razão da poluição, da sua atividade. E naquela época, a prefeitura, como ainda persiste, com a ideia de fazer uma ampliação do aeroporto Leite Lopes. Então, no nosso entendimento, na minha leitura e respeito às opiniões contrárias, ela mudou para esta região para a área industrial. Por quê? No meu entendimento, para facilitar o projeto de ampliação do aeroporto. Porque tem uma questão aqui que é muito complicada na definição do zoneamento aqui, que é a situação do aeroporto em relação aos moradores da região, né? Os moradores vieram antes do aeroporto como aeroporto. Antigamente tinha uma pista de pouso e decolagem aqui, mas que não era um aeroporto. Então, os moradores vieram antes do aeroporto, o aeroporto veio depois, né? Então, já há, inclusive, parecer do próprio Ministério Público, dizendo que aqui na região não dá para fazer aeroporto internacional e manter as moradias das pessoas. Ou fica o aeroporto e sai os moradores, ou sai o aeroporto e fica os moradores. Tá certo? Então, esta lei de 2012, ela buscou alterar de uso misto, ou seja, podia ser residência, indústria, para industrial, com a visão de que isso facilitaria o processo de ampliação do aeroporto. Como essa lei foi declarada nula pelo Tribunal de Justiça, voltou a lei de 2007, que hoje é a que está valendo, prevalece. Zona mista, residencial e industrial. Tá certo? Então, diante de uma reunião que teve uns 2, 3 meses atrás, na paróquia do Padre Angelino, ali na Avenida Recife, eu recebi um abaixo-assinado de moradores solicitando que nós começássemos uma discussão a esse respeito, porque as pessoas que moram aqui, elas ficam muito em dúvidas, Rodrigo, sobre o que vai acontecer com a vida delas. As pessoas não sabem se pode reformar a casa, se vai ter o habite, as pessoas não sabem se pode vender, se vai ficar aqui, os empresários não sabem se podem ampliar os seus negócios. Então, existe uma dúvida, uma incerteza jurídica em relação ao que vai acontecer aqui na região. Então, um abaixo-assinado chegou até minhas mãos, pedindo que a gente tentasse interferir e sugerisse para a prefeitura uma definição a respeito disso. Foi o que nós fizemos, aprovamos o requerimento, constituindo a comissão especial de estudos, para fazer essa discussão. E a comissão decidiu por fazer 4 audiências públicas. Esta é a 4ª e a última desta primeira fase. Porque, no nosso entendimento, antes de definir a lei de parcelamento, nós temos que resolver algumas questões. Que questões são estas? O que está envolvido na definição desta lei? Primeiro, os aspectos urbanísticos, e nós vimos isso na primeira audiência pública. Está aqui o arquiteto Augusto Valério, que nos ajudou nessa reflexão. Na segunda audiência pública, nós discutimos os aspectos jurídicos envolvidos nessa definição,
quais são as pendências jurídicas do ponto de vista da legislação que está para ser resolvida antes de definir qual que é o uso da região. Terceira e última audiência que nós tivemos lá na Avenida... Essas duas primeiras foram feitas na Câmara, no Salão Nobre da Câmara. A terceira tratou sobre os aspectos ambientais envolvidos nesta definição, questão de ruído, tudo que tem a ver com o impacto ambiental na definição desta lei. Foi no Salão Paroquial da Igreja do Padre Angelino, na Avenida Recife, e contou com a presença também do professor Marcelo Pereira, o Augusto Valério acho que estava também presente, né? O Marcos estava, tal, e uma série de pessoas presentes. E esta é a quarta e última audiência desta primeira fase, onde nós vamos discutir os aspectos sociais envolvidos nesta definição da lei do parcelamento, uso e ocupação do solo. O que nós estamos entendendo como aspectos sociais? Nós temos aqui inúmeros assentamentos irregulares, né? Ocupações de áreas públicas e privadas com moradias ainda não regularizadas. Então, dentro daquilo que eu falei, lembra? O promotor, em algum momento de algum processo, eu cheguei a ver, ele falou o seguinte, olha, ou sai o aeroporto ou sai as pessoas. Tá? Então, nós estamos tentando entender, neste projeto de ampliação do aeroporto, como que vai ser dado este tratamento. E nestas negociações tinha a ideia de comprar uma outra área para assentar as famílias que aqui moram. Então, a gente está muito sem saber como andam essas questões. E também nós temos um conjunto de pessoas que moram aqui que não passaram por algum tipo de cadastramento, de recenseamento para possíveis programas habitacionais que, caso venham a ser implementados, se definir-se pela saída das pessoas. Tá? Então, a reunião aqui hoje é exatamente para nós conversarmos sobre os aspectos sociais envolvidos nessa definição. Por isso que nós chamamos aqui o secretário da Casa Civil, o Lair Luquezzi, porque é ele que coordena, a nível de governo, essa situação dos assentamentos, dos programas habitacionais, e ele é presidente do Conselho Municipal de Moradia Popular. E a secretária da Assistência Social, que está aqui muito bem representada pela Carla Roma, que é assistente social e que trabalha também junto ao Conselho de Moradia, e é uma pessoa que conhece muito deste processo todo de cadastramento, do que se pensa em fazer, ou pelo menos vai poder dar para nós aqui algumas informações a respeito do que está se pensando do ponto de vista desses encaminhamentos. Tá bom? Acabei demorando um pouco mais do que eu gostaria, mas era necessário, mediante a sua pergunta, para a gente situar todos nós aqui. Eu passo a palavra agora para que o vereador Rodrigo possa fazer também as suas considerações, explicações que se julgarem pertinentes. Presidente, vereador Beto Canguçu, meu boa noite a Carla, ao Marcos, cumprimentar a Elaine e o Lipe, que representam o vereador André Luiz, meu boa noite a todos. Desde o primeiro momento, quando o vereador Beto propôs essa comissão de estudos da Câmara Municipal, eu prontamente me coloquei à disposição dele para poder participar. Eu estive ao lado do Marcos numa reunião junto com o Padre Angelino, tenho conversado com o Padre Angelino praticamente todos os dias sobre o assunto, e nós temos muito interesse, acima de tudo, em ouvir vocês que vivem aqui, que são pessoas interessadas. É nossa obrigação, antes de qualquer posicionamento, de qualquer postura, de qualquer atitude, ouvir quem mora aqui, quem vive aqui, quem tem as raízes nessa região. Então, eu acredito que o objetivo, o vereador presidente Beto Canguçu, dessa comissão de estudo, é dar voz, acima de tudo, à nossa população. Me coloco mais uma vez à disposição para ajudar no que for necessário, e hoje, tratando dos aspectos sociais, eu acho que daremos mais um grande passo nesses estudos que o vereador Beto Canguçu propôs dentro da Câmara Municipal. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu vou propor aqui, Marcos, se você concordar, passar a fala primeiro para a Carla, em seguida eu passo a você, tá? Carla, 10 a 15 minutos para fazer uma exposição aí sobre a temática, os mesmos 10 e 15 minutos ao Marcos. Se chegar algum outro convidado, que eu já anunciei aqui, a gente convida para estar aqui na mesa e também estenderia o prazo para eles. Em seguida da exposição das considerações da Carla e do Marcos,
a gente abre para questões, posicionamentos, perguntas, dúvidas do plenário, porque o objetivo aqui é a audiência, então a audiência a gente tem mais que ouvir do que falar. Já falei mais do que eu devia aqui, então vou passar rapidamente a palavra para a Carla. Boa noite a todos e a todas, aos vereadores aqui presentes, ao Marcos, aos representantes aqui presentes. Acima de tudo, o meu posicionamento aqui é técnico, né? Eu tenho um trabalho técnico já desenvolvido desde 1998 na prefeitura. Então, a minha limitação hoje aqui é apenas técnica. Eu não tenho como responder algumas decisões do governo, mesmo porque eu fui convidada a estar aqui hoje com vocês, hoje mesmo. Eu fiquei sabendo que eu viria e eu assim não tinha muito conhecimento de qual seria o assunto a ser desenvolvido. Mas, mediante a fala do vereador Beto Canguçu, o que eu tenho a expor, eu acho que já é de conhecimento da maioria de vocês, algumas intervenções que o governo fez aqui, né, próximo à área de vocês, que vem desde lá do aeroporto, daquela área ali dos assentamentos da Mata, Itápolis, aeroporto, a João Pessoa, a Vila Brasil, do outro lado, né? Então, essas intervenções, elas se deram, foram pontuais, elas foram desenvolvidas com projetos específicos de atendimento dessa população. Primeiro, nós tivemos ali o pessoal do aeroporto, através do PAC, que eles foram realocados lá no Paulo Gomes Romeu, né? Foram 721 famílias que foram incluídas nesse programa. Esse programa ele foi desenvolvido junto com a CDHU. Posteriormente a isso, nós tivemos intervenção também do programa Minha Casa Minha Vida, né? E recentemente também da CDHU, ali, que as famílias foram realocadas para o Eugênio Mendes Lopes. Então, no total, ali, a gente teve uma intervenção de mais de 1.200 famílias nesta área aqui. Nós tivemos também aqui parte da Flórida Paulista, também com intervenção na Avenida Recife. Bom, essas intervenções, tecnicamente, quando a gente trabalhou nisso, foi no sentido de que essas famílias estavam em situação de risco iminente por desapropriação, né? Ação de reintegração e de desapropriação. Então, essas famílias elas tinham que sair daquela área, existia um estudo, uma determinação, então essas famílias, para elas foram desenvolvidos projetos de habitação de interesse social. Nesse momento, nós temos vamos dizer assim, um vislumbre aí pela frente de uma diminuição, né, em relação à produção habitacional do país, tanto em relação à CDHU, quanto ao programa Minha Casa Minha Vida, que são os programas que atendem as famílias de 0 a 3, né, que a gente fala, 3 salários mínimos. Então, a gente vê uma diminuição acentuada aí dessa produção habitacional. Esse grupo técnico que desenvolve os estudos de intervenção, nós temos assim uma grande vontade de trabalhar com a regularização, né, para que as famílias permaneçam no local que elas estão. E aí a gente esbarra um pouco naquilo que o vereador falou, né, que é o estudo de uso e parcelamento de solo, né, o plano diretor. E a gente também, da mesma forma, fica um pouco com as mãos atadas, né, para poder desenvolver essas ações. Mesmo porque o município, para a gente desenvolver qualquer projeto, nós temos que, às vezes, buscar recurso para isso, né, para desenvolver o próprio projeto e para conseguir recurso para fazer a intervenção no assentamento, né. Então, o grupo que desenvolve são várias secretarias envolvidas,
a gente elencou alguns assentamentos próximos aqui que são passíveis dessa regularização. Como ali no Avelino, né, nós temos um assentamento muito antigo ali, o Avelino Palma, que ele está praticamente integrado ali ao bairro, né, não tem grandes intervenções a serem feitas, assim, mais na questão jurídica, para as pessoas terem acesso, né, à regularização, à escritura do seu lote, vamos dizer assim, né. E temos outras áreas aqui que também são bem antigas. Aqui mesmo no Jockey Club nós temos aqui um quarteirão bem próximo aqui, né, que é o pessoal que está ali há bastante tempo. O mesmo pessoal da Flórida Paulista, uma parte que está ali também está há bastante tempo. Mas apesar de ter que ter todas essas propostas de regularização, elas passam por um estudo de viabilidade. Viabilidade jurídica, viabilidade física e viabilidade social, né? Que eu assim não posso responder por todos, né? Mas que existe essa vontade de manter as famílias que podem permanecer no local e as demais teria que desenvolver programas de habitação de interesse social para que as famílias fossem então incluídas, tá? Hoje a gente está restrita no município a programas de habitação de interesse social com produção habitacional apenas ao Minha Casa Minha Vida hoje. Nós vamos fazer uma entrega de 3 empreendimentos agora aqui no Heitor Rigon, de 736 unidades. E nós vamos estar realocando algumas famílias em situação de risco do assentamento da Via Norte. E a gente não tem conhecimento de novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente não sabe se teremos, né, novas produções habitacionais aqui no município para habitação de interesse social. O cadastramento, só vou falar um pouquinho do protocolo, como a gente utiliza, né, o que a gente faz, como a gente faz. Porque muitas vezes vem um assentamento, aí, uma comunidade, e solicita o cadastramento dessa comunidade. A gente não tem esse protocolo, esse procedimento. Todas as famílias que hoje estão interessadas em habitação, elas têm que fazer a inscrição junto à Coab. Tá? A Coab é a porta de entrada hoje dos programas habitacionais. Não tem outra porta de entrada, apenas a Coab. Quando há uma decisão do governo de intervenção em qualquer assentamento, aí sim nós entramos para fazer o cadastramento específico. Tá? Então, a gente não tem é comum fazer o cadastramento sem ter uma definição de intervenção naquele assentamento. Mesmo porque a gente não acha justo, né, fazer esse cadastramento sem as pessoas saberem para que é. Né? Porque senão as famílias acabam tendo uma expectativa de atendimento que às vezes não é real. Né? Então, qual é a orientação que a gente passa nesse sentido? É fazer a inscrição junto à Coab, né, e mantê-la atualizada. E quando tiver a decisão do governo, sim, a gente entra, cadastra e faz toda a intervenção pertinente à questão do trabalho social, da habitação, da preparação dessas famílias, que é o que hoje a gente está fazendo lá no Via Norte. Tá? Essas famílias já estão cadastradas, já passaram por uma avaliação junto à Caixa, estão em reuniões preparatórias para a mudança. Então, esse é o nosso procedimento. Tá? E a gente assim, permanece à disposição. Eu não sei se respondeu um pouco, é isso? A comunidade do aeroporto são vários assentamentos, como você mesmo falou, né? E a gente já teve intervenções em vários deles. Hoje não há nenhuma indicação da gente fazer intervenção em nenhum assentamento. Né? A gente está apenas com a indicação lá da Via Norte mesmo,
e não tenho nenhuma orientação ou determinação do governo para a intervenção. Tá? Então, eu acho que é isso. Certo? E a gente permanece à disposição de vocês. O nosso setor é ali na Rua Rio de Janeiro, 175, no Campos Elíseos, né? E a gente atende o que vocês precisarem de informações. Nós mantemos um cadastramento atualizado do pessoal da João Pessoa. Então, é um pessoal que já foi cadastrado e, quando há alguma alteração familiar, eles procuram a gente está sempre atualizando o cadastro deles, né? E então a gente permanece à disposição de vocês, se vocês precisarem de alguma informação a mais. Obrigado, Carla. Eu passo agora a palavra para o nosso amigo Marcos, aqui da região. Está desligado, por favor. 10 minutos também, viu, Marcos? Boa noite a todos. A gente está percebendo a presença de muita gente da comunidade de João Pessoa, da cidade locomotiva. A minha fala vai ser no sentido que o vereador Simões colocou, né? Vieram aqui ouvir, mas como eu sou um líder comunitário que mora aqui desde 97 e sucessivas diretorias lá do Jardim Aeroporto, eu sou diretor, participo do Movimento Pro Novo Aeroporto e Movimento Pro Moradia e Cidadania, eu vou informar, mas também eu vou propor reflexão com todos vocês aqui. Bom, em relação à questão da área de comunidade, na primeira audiência judicial, o senhor Zé Augusto, que está aqui do meu lado, fez um encaminhamento, um pedido de informação ao Executivo, sobre a questão de cadastramento na comunidade de João Pessoa, um cadastramento específico. Então, eu gostaria depois que a Carla explicasse, na Nazaré Paulista, desculpa, o cadastro específico na Nazaré Paulista. O cadastro específico na Nazaré Paulista foi objeto de discussão no Conselho de Moradia, onde foi votado, e também foi feito um encaminhamento executivo que prestasse informação nesse sentido. E isso é uma primeira colocação que a gente coloca para a Carla. E também a questão do PLIS, que o PLIS mede, a Carla já foi assistente social lá no Jardim Aeroporto, teve um trabalho, uma parceria muito produtiva lá com a Associação de Moradores, e na época dela lá, a Prefeitura fez o PLIS em 2010, que se levantava todas as comunidades em torno do aeroporto. Como é que está isso? Está desatualizado desde 2010 ou foi feito algum trabalho nesse sentido? Então são duas colocações para a Carla. Em relação ao cadastro específico da Nazaré Paulista, se esse pedido de informação da comissão, da CE da Câmara, chegou a ela, e a questão do PLIS. Ou ela pode responder agora ou depois dos 10 minutos que eu falar. O que é melhor, Beto? Bom, ainda assunto comunidade. A Prefeitura fez esse programa de favelamento, mas muitos aqui sabem da dificuldade que você tem suas raízes e vai para muito longe, às vezes vai para o outro extremo da cidade. E o que acontece? Às vezes não é toda a comunidade que saiu, parte ficou. Então, às vezes ficou primo para trás, ficou parente para trás, ficou longe de equipamento social. Então, uma demanda aqui que surge aqui na área de comunidades também é que deveria ter área de interesse especial nessa área da cidade. Tanto é que vocês estão cientes que a gente correu com abaixo-assinado. Então, são algumas questões específicas da questão da comunidade. Depois vocês podem reforçar com pergunta ou reiterar essas informações. Na questão dos proprietários, aqui, o que acontece, infelizmente? A grande mídia em Ribeirão, a questão do aeroporto, ela envolve grandes interesses corporativos e econômicos. Então, nem toda informação que é do nosso interesse chega a nós. Por exemplo, a área de ruído. O aeroporto tem um zonamento de ruído. Será que todos vocês sabem aqui aonde é que é esse zonamento de ruído? Quem que está nesse zonamento de ruído? Quem sabe, levanta o braço, fazendo um favor. Que zonamento de ruído é esse? Quem está nele e que tamanho que ele é? Está vendo como é que é difícil? Há quantos anos fala-se de aeroporto? Mas só fica naquela questão da grande mídia trazer, vai ser bom, vai valorizar, vai dar emprego, mas as informações objetivas mesmo não nos é passada. Então nós temos que nos informar e saber cobrar. Por exemplo, a gente sabe que tem tributação de IPTU em área de risco. Por que não
na área de risco aeronáutico, onde nessa área de ruído, sabidamente, é a área de uma região de insalubridade auditiva. Por que não? Porque a gente não cobra. E por que a gente não cobra? Porque a gente não sabe. Então a gente tem que formar uma corrente aqui, nós moradores, de falarmos a mesma língua. Está chegando para o momento eleitoral. Quantos oportunistas vêm aqui, fala bonito, rouba o voto e vai embora, depois a gente fica xingando depois. Vamos falar a mesma linguagem, pessoal. Vamos nos fortalecer. Vamos cobrar. Se nós temos direito a um tratamento diferenciado de IPTU, vamos cobrar dos políticos, das autoridades que vêm aqui, fazer um estudo a respeito. Vamos cobrar uma área de interesse especial nessa área da cidade. Vamos nos informar. Essa área de ruído, vou explicar agora, é 1.200 metros nas cabeceiras do aeroporto e 400 ou 600 metros nas laterais. São 6.720 lotes. Por que eu sei desse número exato? Porque lá em 2001, a Associação do Jardim Aeroporto protocolou um processo administrativo na prefeitura. E a prefeitura soltou a listagem. Eu tenho o nome de todo mundo. Eu tenho a listagem. Mais de 300 páginas. Então é essa a proposta que eu faço de reflexão aqui para o coletivo. Vamos nos unir e vamos saber cobrar os políticos, as autoridades. Porque senão a gente sempre vai estar com os mesmos problemas. Obrigado. Obrigado, Marcos. Queria dizer para o pessoal que está em pé, tem umas cadeiras aqui ainda. Se o pessoal não quiser crescer um pouquinho mais, tem cadeira aqui para todo mundo aqui. Tá bom? Bom, então vamos rapidamente passar aí para a intervenção de vocês, do plenário. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, venha até aqui na frente, se identifique, fale o nome, fale no microfone, para que nós estamos gravando esta audiência e ela será retransmitida depois na programação da TV Câmara. Inclusive, lembra que eu falei que essa é a 4ª audiência pública. Se alguém tiver interesse em assistir às outras audiências públicas, pode procurar tanto na TV Câmara, no YouTube, como pode também procurar no meu blog. Eu tenho um blog e eu estou lá divulgando todas as audiências públicas. Não sei se no blog do Movimento Aeroporto também tem, Marcos? O blog também do Movimento do Aeroporto também tem. Então, nós temos uma gravação de todas as audiências públicas. O Marco falou sobre curva de ruído, que tem a ver com questões ambientais, que foi tratado na audiência passada. Já teve uma audiência sobre os aspectos jurídicos e uma audiência sobre os aspectos urbanísticos. Então, tem um conjunto bastante grande de informações, através da fala dos palestrantes e da intervenção dos moradores aqui ao fazerem perguntas, né? Então, quem tiver interesse, pode acessar o meu blog, pode acessar o blog do Marcos. O Rodrigo também vai ser disponibilizado para ele, caso ele queira divulgar no blog dele. E na TV Câmara, também pelo YouTube, a gente consegue acessar essas audiências públicas, tá bom? Tá. E os canais de informação dos vereadores, vocês podem ir lá no Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Digitar lá no Google, né? Procurar Congonhas em Ribeirão não. Aí já sai o blog do Movimento Pró Novo Aeroporto, que a gente luta pela construção de um novo aeroporto na cidade. E antes, eu gostaria que a Carla pudesse responder sobre os problemas levantados. Bom, além do blog, então, eu estava dizendo, os canais de comunicação com os vereadores, a gente indo lá no site Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na primeira página, tem lá a fotinha de todos os 22 vereadores, então é só clicar lá na foto do vereador Beto Canguçu, do vereador Rodrigo Simões, dos vereadores que compõem a comissão, vai acessar a página deles, o link, e-mail, blog, Face, tudo que se tem de divulgação, lá vocês podem também procurar informações a respeito das audiências públicas. Marco, eu vou abrir para o plenário, depois, conforme vai chegar a pergunta, a Carla, eu, o Rodrigo e você faz um apanhado das colocações. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação, por favor? Ninguém? Um por vez? Por favor, o pessoal vem até a frente, se identifique, fale do bairro onde mora, para que a gente possa gravar na TV e registrar a tua presença. Meu nome é Julian. Eu queria entender
como é que fica as famílias, que nem eu, por exemplo, que possuo uma residência com escritura, se por um acaso for, como eu posso dizer, ter que desapropriar a minha propriedade particular, né? Minha casa tem minha escritura, eu não consegui o habite-se até hoje. E como é que fica essa história do habite-se, se é uma zona mista, se vai ter habite-se da minha casa ou não vai ter, ou se vai ser desapropriado. No caso da desapropriação, como é que fica o meu imóvel? Eu vou receber o valor dele, do meu imóvel mesmo, que vale hoje, ou a prefeitura vai me dar só o valor que está lá no valor venal que está no imposto? Isso deve ter interesse de muita gente aqui. Como é que fica? Como é que ficamos, né? Eu acho que esse é o maior interesse de todos. Quem mais? Deixar esse microfone aqui para os participantes aqui, ó. O Caio, você me ajuda ligando aí, por favor. Não esqueça de falar o nome e o bairro. Alô? Eu quero dizer boa noite a todos, boa noite ao Marcos, boa noite aos vereadores, boa noite a Carlas e boa noite a todos. Eu me chamo José Augusto Alves da Silva, represento a Nazaré Paulista, que é uma nova comunidade, né? Que no passado nós chamava de Nelson Mandela, e até naquele momento nós estávamos no processo Nelson Mandela, mas agora chama Nazaré Paulista. É muito pouco divulgado isso daí. Eu queria fazer pergunta para a Carla a respeito de quem faz o cadastramento a respeito da Coab. Porque tem gente aí que tem cadastro há mais de 20 anos, 15 anos, nunca recebeu nenhuma carta sequer, se pode ir lá e receber essa casa, ou que seja qualquer imóvel. Segundo, quando você vai receber um imóvel, dependendo, hoje é Minha Casa Minha Vida, mas antes do passado que eu saiba, você teria que ter R$ 1.700 para você poder adquirir disso daí, dentro da Coab. Segundo, eu fiz uma pergunta para o Beto, isso na primeira audiência que nós tivemos, na primeira reunião que nós tivemos, no dia 30, quem poderia responsabilizar por nós que moramos na Nazaré Paulista? Se é área de risco, é área de ruído, certo? Até hoje eu não tive resposta, ninguém teve resposta a respeito disso. Por quê? Não quero responsabilidade com ninguém. Porque se quisesse uma responsabilidade, eu creio assim, meu ponto de vista. Se quisesse uma responsabilidade, daria uma solução. Porque até hoje a prefeitura não fizemos nada por nós. Sinceramente, e nem vai fazer. Vereador nenhum. Alguém levanta a mão que algum vereador fez alguma coisa para eles. Não desmerecendo a presença dos vereadores que estão aqui. Mas neste momento, é começo de eleição. Eu sei que é. Se a gente somos ocupador de terras abandonadas, não somos invasor, como eles dizem por aí, somos ocupador de terras abandonadas, poderia fazer o quê? O melhor para nós, que somos eleitor, quem coloca eles lá dentro somos nós, certo? Nós somos eleitores, nós temos direito de uma casa digna, uma moradia digna, não só representação, não só falar bem, aquele outro. Carlas é do Conselho de Moradia, participo também, vou lá ver, certo? Para que nós precisamos de Coab? Se nós temos um conselho de moradia, o presidente da Coab nem lá não vai no conselho de moradia dar uma palavra ou ouvir uma palavra de ninguém. Até nesse momento que eu participei, não vi nenhum deles. E que adianta nós falamos de Coab se nós vai lá faz inscrição e não chama a gente? Sinceramente, a Coab faz 2.000 casas, vende 1.600 casas e seleciona 400. É o que eu sei, entendeu? E que muitos daí sabem. Entendeu? Então eu gostaria que eles respondessem essas perguntas e fizessem alguma coisa para nós, que nós precisamos de alguma coisa dos vereadores. Não é só nós chegar e falar, reunir e conversar aquilo que não procede. A prefeitura sabe de muita coisa. Da onde sai? Prefeitura quem que é? Vereadores, prefeita. Vê se a prefeita participa de reunião. Não participa. Muitas reuniões que nós vamos lá, a prefeita tem que estar para ouvir e responder as perguntas. Não tem. Ninguém para responder as perguntas. O chefe do aeroporto, o gerente, não sei quem lá, foi lá na reunião, não soube responder as perguntas de um cara negro como eu, que não tem leitura, não sei falar, como eles falam bonito. Certo? Não respondeu as perguntas. E essa pergunta ficou para depois. Vai esperar quem mais? Agora gostaria que todo mundo respondesse. Vai esperar quem? Nos ajudar e nos reforçar nós. Agradeço a oportunidade.
Mais alguém? Boa noite a Carla, né, a minha colega, boa noite ao Beto Canguçu, boa noite aos colegas, o Marcos, boa noite a todo mundo. Eu estou representando a comunidade Barbante Rosa, que é aqui próximo, né, todo mundo sabe, aqui no quarteto, ali onde tem o quadrilátero, onde tem a bomba d'água. E a nossa preocupação é essas reintegração de posse. Eu queria que pudesse ver com cuidado isso aí, porque eu sei que agora é ano eleitoral e a gente tem o receio de outubro a dezembro, como foi esse mandato da Darcy Vera, que pôs todas as reintegrações de posse, se isso pode ferir um direito constitucional, violar um direito constitucional, que é o direito à moradia. Não é o fato de uma gente estar ocupando uma terra abandonada que a gente não tem direito a ter uma moradia. E isso é constitucional. Todo mundo tem que saber que o nosso direito constitucional é de moradia. Então, se tem a possibilidade de criar, então, esse novo mandato de ZEIS, que é Zonas de Especiais de Interesse Social, que é terras direcionadas a fazer moradia de interesse social, que é aquele de faixa 1 até faixa 2, entendeu? Então, queria que o Beto olhasse com cuidado e se pudesse tá vendo essas reintegração para não ter esse ano. Obrigada. Ah, e do Conselho de Moradia também, que está difícil. E também a respeito do Conselho, tá difícil, hein? Uai, o Luquezzi, com medo de a gente ir lá pedir, exigir nosso direito, ele não quer agora presidir lá. E, pelo que eu sei, ele não deveria ser o presidente. Então, teria que estar revendo isso aí. Tá? Não está indo. Não tivemos essa última reunião e não marcou. Então, é um meio de a gente reivindicar e tá tirando esse direito de nós. Entendeu? Então, eu queria estar revendo isso aí. Obrigada. Alguém, gente? Alô? Mais alguém? Ninguém? Podemos voltar para a mesa aqui? Então, pergunta. Vamos ter mais uma pergunta. Pode chegar aqui, ó. Não. Se apresenta, fala o nome do senhor. Não, mas precisa falar. Fala o microfone que está gravando lá. Ó. Mas e as indústrias, como é que fica na área de ruído? Quem que trabalha nas indústrias? Não é um ser humano também? E como é que vai? Vai desmanchar as indústrias? Aí que eu quero ver. Eu não arredo o pé daqui porque eu moro há muitos anos, eu tenho a BIS, tenho NPS, isso aí eu consegui. Na minha casa. Não tem indústria não, só tem uma oficina de moto. E gastei um dinheirão na minha casa lá, para uma reforma, agora vocês falam de tirar o povo, e eu não vou sair daí. Enquanto não me pagar o que vale, eu não saio, porque eu tenho documento tudo em dia. Eu quero saber também a indústria, como é que vou indenizar essas indústrias. Trabalho é ser humano dentro dela também, não é? Então. Isso aí tem que ver. Mário. Tá bom? Tá bom. Está registrada aqui a pergunta, depois a Carla vai responder. Carla tem a solução para isso. Então o Rodrigo responde aqui. Mais alguém, gente? Mais alguém gostaria de falar nesta audiência? Nós estamos aqui mais para ouvir a audiência, tem a ver com a audição, hein? Não? Então, vamos fazer aqui uma rodada aqui de fala aqui. Aí, se ficar alguma dúvida, a gente volta aí para vocês se posicionar de novo, né? Podemos começar de novo com você, Carla? Bom, eu vou tentar responder. Se ficar alguma coisa, vocês me corrijam, tá? Começando pela Nazaré Paulista e a João Pessoa, eu vou responder o que ficou definido ali no aeroporto, bem próximo à Avenida João Pessoa, Bragança Paulista e Americana. Localizou bem próximo à cerca do aeroporto. Oi? É para lá da Tomás Alberto, exatamente, bem próximo. Tá.
Vamos chegar lá. Então, a primeira pergunta é dessas duas comunidades que no Conselho de Moradia foram tratadas como uma só, né, seu José? O senhor lembra que a gente ouviu a solicitação das duas, né? E o que ficou tratado no Conselho? Existiu uma ação de reintegração de posse em desfavor dos dois assentamentos, lembrando que as duas áreas são particular, não é do poder público. Essa ação foi movida pelos proprietários, pela construtora, a San Marino. O que acontece? O Conselho de Moradia decidiu o seguinte, que esgotando todas as tratativas judiciais em relação a João Pessoa e a Nazaré, quer dizer, eles perderiam a ação judicial, aí sim o Conselho iria fazer um estudo para a inclusão dessas famílias em programas habitacionais. Acontece que a ação de reintegração foi extinta, não há mais ação de reintegração por hora contra os dois assentamentos. Tá? O juiz indeferiu esta ação por achar improcedente. Tá? Então, não existe possibilidade hoje de ter uma ação de reintegração de posse nas duas comunidades. Então, não havia mais aquilo que foi a iniciativa do Conselho, a necessidade do cadastramento, tanto da Nazaré quanto da João Pessoa, tá? Porque a ação judicial foi extinta. Tá certo? É isso, seu José? É isso. Então, aí, o que eu posso responder é que isso tem que ser levado para o Conselho, então, deliberar para a gente poder ter uma ação em cima. Tá? Como eu falei lá atrás, a nossa equipe ela não atua, infelizmente, a gente gostaria de atuar assim, mas a gente não tem recurso humano. Então, a gente gostaria de cadastrar todos os assentamentos, mas a gente não tem condição, nós não temos equipe para isso. Então, a gente só entra quando há uma determinação do governo de intervenção. Infelizmente, a gente tem que trabalhar assim, tá? Porque a gente gostaria de cadastrar todos, tá? Mas não tem essa possibilidade atualmente. Bom, entrando na questão do PLIS, que é o que o Marcos me pergunta, o PLIS é de 2010, ele tem um... Explica o que é PLIS. O PLIS é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, tá certo? Foi feito, o que é isso? Foi feito um levantamento em 2010 de todos os assentamentos, toda a demanda por habitação de interesse social, que é aquela das famílias que mais precisam. Tá? Onde está o gargalo da habitação hoje no Brasil, mais de 80% a necessidade de moradia são as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, foi feito isso em 2010, levantou-se, fez todo o levantamento, foi feito um diagnóstico, quer dizer, as características, quantas famílias moram em cada local, se é área pública, particular, né? Caracterizou-se todos os assentamentos de Ribeirão, existentes na época. Só que o PLIS ele não avançou, ele não tem o diagnóstico dos assentamentos, ele não tem o que fazer. Qual é a diretriz política que vai ser empregada em cada assentamento? Se vai ser regularização, se vai ser... Então, isso, o PLIS ele ficou meio aquém. Tá? Ele precisa ter um avanço. Ele precisa hoje ser atualizado, porque a nossa ferramenta de trabalho é o PLIS, e ele precisa ter o diagnóstico de intervenção. Tá? Por exemplo, uma coisa muito séria para a gente. Qual assentamento vai primeiro? Qual assentamento vai ter o projeto de intervenção primeiro? Não sabemos, não tem isso. Tá? Então, o PLIS ele não traz esse estudo para a gente. Então, precisa ter um levantamento de prioridades, qual vai ser o assentamento que vai ter intervenção, qual é a intervenção, se é para regularizar ou se é para tirar, porque tem situação de risco. Então, tudo isso, o PLIS precisa avançar e precisa dar essa resposta para a gente. Tá? Eu sugeri que o PLIS fosse atualizado igual o plano diretor, que tivesse lá que ele fosse de tempos em tempos obrigatoriamente atualizado. Não passou, né? Gostaria que tivesse
sido atrelado ao plano diretor, mas não foi. A EIS e as EIS, que foi falado aqui, que é a área de interesse, né, de interesse social, que são aquelas áreas que não pode ter especulação imobiliária, que ela é destinada para as famílias de 0 a 3. Isso tem que ser marcado, a gente concorda, isso facilitaria muito o trabalho da gente. Por exemplo, aqui nessa área, se tivesse determinado já as áreas de interesse social para passar o projeto de regularização fundiária, é muito mais fácil assim. Então, a gente até solicita que isso aconteça, que isso avance, mas nós temos o impedimento da questão do plano diretor de ser área industrial. A demanda habitacional da Coab, eu estou respondendo, gente? Estou respondendo, Marcos? Tá? Estou respondendo? Tá certo. Tudo bem. Então, a gente entra no assentamento para cadastrar quando há intervenção definida. Tá? A gente não tem como entrar em todos os assentamentos. Vou falar bem francamente para vocês. Nós estamos em 3 assistentes sociais na habitação. É impossível. Tá? Só se tiver a gente tiver um aporte aí de pessoas para nos ajudar. Nós estamos trabalhando muito. Bom, a demanda habitacional hoje da Coab, ela continua sendo a nossa porta de entrada, independente de qualquer coisa. Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas inscritas na Coab, tá? Para habitação de interesse social. Então, realmente, o município, eu já falei isso e vou tornar a repetir, ele não tem produção habitacional, ele não faz casa, não faz moradia há mais de 20 anos para esta população. O único programa hoje em Ribeirão que atende essa população de 0 a 3 é o programa Minha Casa, Minha Vida. Nós vamos entregar esse ano apenas 736 unidades para 30 mil inscritos. Dá para sentir? O drama é um gargalo, é um funil que as pessoas têm que passar, né? Um funil virado para cima, as pessoas entrarem. Entendeu? Isso. Mas a Coab é a nossa porta de entrada. O recurso... Bom, a questão das ações de reintegração de posse, existe uma conduta, uma sugestão do Conselho Municipal de Moradia, que a Adriana faz parte também, de cessar as ações de reintegração de posse solicitadas pelos conselheiros. Tá? Esse retorno ainda não foi devolvido ainda para os conselheiros quanto a parar com essas ações de reintegração de posse. Foi encaminhada essa solicitação para o governo municipal, tá? Para a prefeitura municipal, para cessar por hora essas ações de reintegração. Então, isso consta em ata do Conselho, é uma moção que foi feita por diversos movimentos, certo? Bom, eu acho que da minha parte eu respondi. Dele é da indústria, eu acho que não é meu. A parte da indústria. Não. Tentar dar alguma orientação, mas a Carla... Tá. Vamos correr aqui, depois eu vou tentar dar algumas opiniões aqui, mas... nesse aspecto, a Carla não tem muita informação para passar. Marcos, palavra para você, se você quiser fazer alguma coisa. Ainda que agora você está na condição de mesa diretora, respondendo as questões. Sobre a questão de habites, chegou ao meu conhecimento que muitos moradores mesmo, que muita gente constrói a casa, né, gente, deixa para regularizar depois. Não é assim, vai lá alvará de construção. A pessoa não tem recurso, isso custa. Então, às vezes a pessoa construiu e depois não consegue tirar o habites. Voltando ao assunto da área de ruído, na área de ruído 1, você não pode ter habites, porque não pode ter casa. Na área de ruído 2, que é maior, você
pode ter, sim, em caráter eventual da autoridade. Então, o que é esse caráter eventual? É você fazer proteção acústica na sua casa para diminuir a poluição sonora da própria área de ruído. Então, aí a gente teria que pegar um advogado e questionar a negativa da prefeitura. A lei, eu vou falar, REBAC 161, que disciplina a legislação sobre o zonamento do ruído no entorno do aeroporto. Em caráter eventual, a autoridade pode fornecer, pode legalizar. A gente entende que esse caráter eventual, se você procurar uma assessoria jurídica, é você fazer a proteção acústica no seu imóvel de tal modo que aquele grau de poluição sonora seja reduzido. Então, você precisaria de uma assessoria jurídica para questionar a negativa da prefeitura. Sobre a questão de valor de desapropriação, os critérios das desapropriações, foi feito um estudo do governo do estado por um órgão chamado DERSA. O estudo foi feito, Relatório de Regularização Ambiental. Lá tem os parâmetros, mas eu não saberia te falar como é que o DERSA tratou essa questão das indenizações e das desapropriações previstas. Vereador Beto, deixa eu contribuir um pouco também. Em relação ao Habite-se, a Câmara recentemente votou um projeto no qual dá essa possibilidade àquelas pessoas que têm lá o seu puxadinho, que está com o seu imóvel irregular, de adquirir o Habite-se. Então, no seu caso específico, e se tratando de uma área mista, basta o senhor ir até o planejamento, dar entrada na papelada, que o senhor vai conseguir o seu Habite-se sem problema algum. É que está valendo hoje. É que está valendo. Foi declarada nula pelo Tribunal de Justiça. Então foi derrubado. O que vale é de 2007. Então aqui hoje é uma área mista. No caso, você consegue o seu Habite-se desde que você dê a devida entrada na Secretaria de Planejamento. Residência, é isso aí. Só um minutinho, depois a gente vai abrir outra rodada de perguntas. Essa lei tinha vencido, aí a Câmara renovou o prazo, 12 de agosto é o prazo fatal. Então, quem tem residências que está em desconformidade com a legislação, tem até 12 de agosto para dar entrada na Secretaria do Planejamento no processo de regularização. Tem que juntar lá alguns documentos, uma pessoa técnica, um engenheiro ou arquiteto, para dar entrada no processo de regularização. Então, até 12 de agosto. Importante isso que o Rodrigo falou, as pessoas têm que também ter a iniciativa de ir até a Prefeitura e ver o que precisa apresentar para regularizar. Existe essa possibilidade, tá? De ter o Habite, a regularização da construção e, com isso, ter o Habite. Eu vou tentar também dar umas pinceladas antes de abrir para próximas questões, mas só eu pediria a compreensão de vocês no seguinte sentido. Eu estava dizendo, lembra que eu falei no começo? Esta é a 4ª audiência pública. Nós tivemos uma primeira que trata de questões urbanísticas, a segunda de aspectos jurídicos, a terceira de aspectos ambientais e hoje as questões sociais, notadamente o problema das ocupações irregulares. Então, muitas coisas aqui, nenhum de nós talvez tenhamos condições de responder hoje essa questão, porque é um assunto específico. Por exemplo, que você tratou, a questão da indenização. Isso poderia e deveria ter sido tratado lá nos aspectos jurídicos, tá? Mas o que a gente pode colocar? Nós já fizemos alguns requerimentos com pedido de informações exatamente para obter essas informações, né? Então, por exemplo, no processo de ampliação do aeroporto, está previsto responsabilidades do governo do estado, do governo do município e do governo federal, tá certo? Me parece, eu falo me parece porque até hoje o projeto de ampliação do aeroporto é que nem cabeça de bacalhau. Vocês já viram cabeça de bacalhau? Todo mundo sabe que tem, não tem? Bacalhau tem que ter cabeça. Agora, ninguém viu cabeça de bacalhau. Eu não vi. Até hoje nunca vi uma cabeça de bacalhau, mas eu sei que tem. Então, é a mesma coisa da história do projeto de ampliação do aeroporto. Ninguém sabe qual que é esse projeto, o que consta nesse projeto. Mas diz a história de que bacalhau tem cabeça e que aeroporto tem um projeto, que fala que a responsabilidade pela transferência possível transferência das famílias que moram no entorno seria do governo do estado. E lá, conforme diz o Marcos, está parametrizado como serão feitas as indenizações.
Tá certo? Então, isso são informações que a comissão precisa ter, não temos ainda. Tá? Por isso que não dá para te afirmar como que vai ser feito a indenização. Obviamente, conhecendo um pouco como é que funciona a indenização por parte do poder público, não esperem que vai ser valor de mercado. Eu não estou dizendo que vai ser valor venal, mas sempre quando o poder público tem que indenizar alguma coisa, sempre é com prejuízo para o munícipe. Infelizmente é assim. Mas, de qualquer maneira, essa responsabilidade é um desses órgãos, né? Governo do Estado, Federal, o município, no caso, será do governo do Estado, para indenizar as famílias que terão que ser removidas, se for o caso de serem removidas. Porque ainda se discute a conveniência ou não de ter aeroporto em Ribeirão Preto. Tá? Então, essa é uma questão que eu vou ficar te devendo essa resposta. Espero, no final do trabalho da comissão, no relatório final, ter alguma coisa para apontar nesse sentido. Bom, em relação ao cadastramento, a Carla colocou. Qual é o responsável pelas famílias do entorno do aeroporto, que o senhor Zé perguntou? Também, senhor Zé, é a mesma questão em relação ao projeto. Até onde eu sei, de especular, de escutar, da imprensa divulgar, de algumas audiências que eu participei, a responsabilidade pela transferência das famílias seria do Estado também. O município teria a responsabilidade de fazer toda a parte do acesso do novo aeroporto, o mergulhão que vai passar por debaixo da pista do aeroporto, a parte de transferência, comprar uma área, construir essas residências. Depois a Carla pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas me parece que esta parte ficou de responsabilidade do Estado. Mas também eu não vi isso no papel, não vi isso escrito em nenhum lugar. Obviamente que as autoridades públicas terão que se responsabilizar pelo destino das famílias, se vier a ser decidido pela ampliação do aeroporto, que eu tenho cá minhas dúvidas que isto vai sair. Na minha opinião, com certeza este ano não sai. Tenho dúvidas que saia isto no futuro, sem antes resolver todas as questões ambientais, as questões sociais, as questões jurídicas que envolvem essa discussão. Porque assim, não adianta alguém ter sonhado de noite que queria ampliar o aeroporto e no dia seguinte vai acontecer, né? Felizmente, nós temos pessoas como vocês, cidadãos, que procuram informação, que se organizam, que se mobilizam e que estão lutando, não contra o aeroporto, nós não somos contra o aeroporto. A gente quer um novo aeroporto num lugar adequado, bem posicionado, bem construído, e queremos que as pessoas tenham direito à moradia. Lembra que eu falei que as pessoas chegaram primeiro com o aeroporto aqui? Então, se tiver que sair o aeroporto, não sai as pessoas. Se em algum momento alguma autoridade decidir que tem que sair as pessoas, alguém tem que chegar e falar o seguinte, aquela situação, tem que pôr o guiso no rabo do gato, né? Ó, vai sair, mas nós vamos levar as pessoas para tal lugar, vamos indenizar as famílias com tanto de dinheiro e etc. Né? Tem que ser claro. Em algum momento isso vai ter que ser feito. A ideia da comissão, inclusive, é tentar apressar essa definição, porque não dá para as pessoas ficarem tendo pesadelo e ficar com essa definição sem saber o que vai acontecer na sua vida. Então, são situações que a comissão está buscando, seu Zé, exatamente isso. Poder dar informação para vocês. E aí, eu quero, justamente naquela pergunta que o senhor colocou, o que os vereadores podem fazer? O que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento. É importante que a gente entenda, assim, como é que funciona uma prefeitura, é a mesma coisa como funciona o Estado e a presidência. Eu já falei isso numa outra reunião. Nós temos dois poderes, poder executivo e poder legislativo. O próprio nome já dá uma sinalização qual que é a competência de cada um. O poder executivo tem como atribuição o quê? O próprio nome fala, poder executivo, executar. Então, é o prefeito ou a prefeita, quem está na cadeira lá de prefeito, seja homem, seja mulher, a atual ou o futuro prefeito ou futura prefeita, tem a responsabilidade de administrar a cidade, de gerir os recursos que cada um de vocês, de nós, pagamos de imposto. É ela que recebe de vocês o poder para fazer isso, através do voto, e nós estamos agora no período eleitoral, conforme o senhor disse, muitos candidatos vão vir aqui pedir o voto de vocês, tanto vereadores como o prefeito. Então, é um momento apropriado a gente buscar dos políticos este compromisso em relação à solução. Eu não estou querendo com isso, e posso falar, acho que em nome do Rodrigo também, isentar da nossa responsabilidade.
Só que nós não temos a obrigação legal de definir essas questões. Podemos votar leis, falou aqui das ex, né, a moça lá do Barbante Rosa, a Carla falou também, espero, se meus colegas concluírem aqui no trabalho, concordarem comigo, que nós apresentemos uma proposta de lei que defina quais são essas ex. Nós vamos apresentar um projeto nesse sentido como conclusão. Só um minutinho. Nós vamos apresentar. Essa é a nossa ideia. Se os 5 vereadores toparem, nós vamos apresentar isso. Vamos apresentar para o plenário. A Câmara é um poder composto por 22 vereadores. Então precisa ter a maioria dos votos. Vamos imaginar que eu, o Rodrigo, o André, a Glaucio, o Cícero, nós queremos assinar. Vai para o plenário. Se nós não tivermos 12 votos favoráveis, o projeto não é aprovado. Então, veja, o poder legislativo é um poder colegiado. Eu não posso falar que eu vou resolver alguma coisa, nem eu, nem o Rodrigo, em nome da Câmara Municipal. Nós somos uma parte da Câmara Municipal, não somos toda a Câmara, né? Então, esta história do que nós podemos fazer, o que nós pensamos, senhor José? Vamos fazer essa audiência pública exatamente para tratar de uma maneira bastante transparente, de bastante aberta, sem ficar omitindo ou mentindo e prometendo terreno na Lua, que nós não queremos aqui prometer terreno na Lua para ninguém. Nós queremos saber o que é possível ser feito, quais são as informações que tem que vir a público para vocês também conhecerem. E para vocês, como cidadãos, se organizarem para buscar o direito que é de vocês. Então, informação é poder, né? Já diz alguém que informação é poder. Então, se a gente tem informação do que vai acontecer, ou do que pode acontecer, vocês têm o poder de se organizar e exigir das autoridades aquilo que é direito de vocês. Tá certo? Porque a vida em sociedade, na política, é assim, né? Imagine um cabo de guerra de uma corda. Vocês viram essa brincadeira, cabo de guerra? Numa corda, você põe 10 pessoas de um lado da corda, 10 pessoas do outro lado da corda de cá. Então, um puxa para lá, outro puxa para cá. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Aquele que tiver mais força é que vai ganhar a disputa, né? Na sociedade é assim também, né? Nós temos pessoas em Ribeirão Preto que defendem que aqui fica o aeroporto e sai vocês, os moradores, e tem gente que quer que fique os moradores e sai o aeroporto. Então, lembra sempre do cabo de guerra, da corda. Vai ter gente puxar para lá, vai ter gente puxar para cá. Então, aquele lado que acumular mais força, mais apoio, é que pode ganhar essa disputa. Então, não sou eu. Eu gostaria que Deus me desse esse poder de decidir que lado que vai ganhar. Bom, já estava decidido. Imagino que se o vereador também tivesse esse poder, daria a decisão dele. Mas não está no meu poder, não está no poder do vereador Rodrigo. Com isso, nós não temos lado. Claro que nós temos lado. Eu vou pegar de um lado da corda. O Rodrigo vai pegar de um lado da corda. Qual lado que nós vamos pegar? Cabe a vocês pressionar os vereadores para que lado da corda os vereadores vão pegar. Se não vão pegar do lado dos moradores, não vão pegar do lado daqueles que querem o aeroporto. Essa é uma definição individual de cada político, de qual lado da corda cada um vai pegar. Eu tenho muito claro qual lado da corda que eu quero estar, né? O vereador Rodrigo também, os outros vereadores vão ter que se definir. Então, é assim que funciona um pouco a disputa política. Então, senhor Zé, eu acho que eu gostaria a gente ter notícias sempre positivas, sempre boas, concretas, nem sempre a gente consegue. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um processo de acumulação de forças, de organização e trazer para vocês informações que vocês precisam para poder andar. Tá? E para finalizar a questão da indústria, que o senhor Marcos perguntou, senhor Marcos, só um minutinho, o senhor Marcos perguntou, também é isso, depende do tipo de zoneamento que vai definir. Se ficar zona mista, pode residência e pode indústria, dependendo da indústria, não pode ser uma indústria poluente, depende do tipo da indústria. Se decidir por bairro, por residencial, aí não pode indústria, vai ter que sair indústria. Se decidir por zona industrial, vai ficar indústria, não vai poder ficar as casas. Então, é essa definição que nós estamos cobrando dos poderes para tomar rapidamente, para que todo mundo tenha clareza do que vai fazer da sua vida. Imagina também um cara que tem uma indústria, quer ampliar, quer reformar, quer contratar mais gente. Eu vou gastar dinheiro, não sei se eu vou poder ficar lá. Então, é essa definição que nós estamos querendo. Tá bom? Eu vou passar para a cara que ela me pediu uma parte aqui. Em seguida, a gente abre mais uma rodadinha de perguntas. A nível...
A nível de contribuir só, não é só as ex, né? É a questão do... Para resgatar a função social da terra, nós temos vários instrumentos que podem ser determinados por lei no município, que hoje nós não temos, regularizados, né, pelo plano diretor e pelo Estatuto das Cidades. E isso os vereadores podem, né, e nós devemos nos manifestar, sim, a favor disso, que são instrumentos como as ex, que a Adriana falou, aqui em Ribeirão é a ex, né, a área de interesse social, nós temos o IPTU progressivo, a outorga onerosa, né, então são vários instrumentos que são definidos pelo Estatuto das Cidades, que podem virar lei no município e podem, então, ajudar nessa função social da terra, para que também a gente não tenha a terra tão cara aqui em Ribeirão, que uma das coisas que inviabiliza a própria construção aqui em Ribeirão, as obras e novas moradias mais baratas, é o valor da terra. Tá? E isso precisa ter um regramento, e esse regramento vem através dessa lei que os vereadores têm que votar e colocar, né, essa lei em vigor, né? E cabe a gente também pressionar, né? O início da fala do Marcos me chamou muita atenção, Marcos, quando você disse que, resumindo, não são com as mesmas palavras suas, mas me chamou muita atenção e eu fiquei com isso na cabeça e concordo plenamente, que não cabe ao poder público vir aqui, retirar vocês de determinado lugar e colocar em outra região da cidade, porque aqui vocês têm raízes, vocês têm famílias, têm um mercadinho, tem a farmácia, tem a quitanda, é mais ou menos esse raciocínio. Estou correto, Marcos? A linha é essa daí. Isso me chamou muita atenção, porque a gente vive em outras regiões da cidade situações parecidas. Então eu quero propor ao presidente Beto Canguçu, além de constar em ata, que a gente possa analisar aí, antes do encerramento dessa comissão, que caso aconteça qualquer tipo de desapropriação, caso isso venha a acontecer, que as famílias, que a gente possa indicar, isso sim, viu, Sr. Zé Augusto, cabe aos vereadores, a gente indicar e não executar, mas que a gente possa indicar que essas famílias sejam mantidas, pelo menos aqui na região. Que a prefeitura, que o poder público, o Estado, nós não sabemos ainda de que forma, caso aconteça qualquer tipo de desapropriação, que essas famílias que venham sofrer com essa desapropriação possam ter pelo menos essa escolha de ficar aqui nessa região da cidade. Então eu coloco o presidente Beto para a sua deliberação, que possa constar em ata e futuramente, no relatório final dessa comissão, que a gente possa indicar para a Prefeitura Municipal ou para o Estado essa sugestão. Era isso. Ótimo, muito bem. A Carla deu um puxão de orelha muito bem dado aqui na Câmara Municipal, no Poder Legislativo. E como a gente disse aqui que a gente não quer esconder nada, omitir nada, é isso que a Carla falou mesmo. A responsabilidade pela aprovação do plano diretor cabe a nós, vereadores. E, infelizmente, a Câmara Municipal, como poder, não fez a lição de casa, porque por 2 vezes deixou de votar e aprovar o plano diretor, para, dentre outras coisas, criar mecanismos de barateamento da terra em Ribeirão Preto. Obviamente, não foram todos os vereadores que deixaram de votar. Alguns votaram, outros não votaram. Mas, lembra que eu falei, nós somos um poder colegiado, então, quando o colegiado toma uma decisão, mesmo que equivocada, a responsabilidade é da Câmara enquanto poder. É óbvio que há que se fazer as diferenciações entre um posicionamento de um ou de outro. Por isso que é importante, volto a dizer, que todos vocês prestem muita atenção no que acontece na cidade, na política, na Câmara. Quem não pode ir na sessão, tem a TV Câmara, pode assistir, porque lá a gente fica sabendo sempre de que lado da corda cada um dos vereadores vai sempre estar. Tá? Mas é muito bem dado o puxão de orelha aqui da Carla Roma, porque o Legislativo deveria ter feito a lição de casa e, neste caso, não fez. Por 2 vezes deixou de votar o plano diretor em Ribeirão Preto. Tá certo? Vamos fazer mais uma rodadinha. A gente tem sempre o compromisso de não passar muito das 9 horas. E a gente acabou atrasando um pouquinho, meia hora, porque as pessoas estavam chegando. Eu vou dar uma prioridade a quem não falou ainda. Então, essa senhora pediu a palavra, a outra senhora pediu a palavra também. Você quer
usar a palavra. Então, quem mais quer? Só para a gente mais ou menos calcular o tempo. O senhor Zé quer fazer mais uma intervenção. Mais alguém? Oi? O senhor também. Então nós temos mais 5 intervenções. 6, mais uma lá, tá? 2 minutinhos cada um, porque aí depois tem a resposta, mas para todo mundo poder falar. Já pode ir chegando aqui para a gente ganhar um tempinho. Quem quiser falar, já fica aqui. Identifique-se, fale o lugar onde mora, por favor, para que a TV Câmara possa registrar. Boa noite, meu nome é Marli, eu sou da comunidade Nazaré Paulista. Beto, eu acho que ficou uma pergunta sem resposta, que é sobre as áreas de risco, aonde é, que eu acho que tem muita gente aqui que não sabe. Eu mesma não sei. Aonde é as áreas de risco ali do pessoal que está ao redor do aeroporto. Até onde se estende essa área de risco. Né? Eu sou Gessi, eu fui sorteada no Baixadão, aquela vez do Baixadão fui sorteada, e até hoje eu não peguei a casa, saiu meu nome no jornal, até hoje eu não peguei a casa até agora. Não sei por que acontece. Não está falando muito, mas tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Miro, muitas pessoas já me conhecem aqui no bairro. Eu queria dizer, deveria existir mais vezes essa comissão apresentando bairro por bairro e explicando a todos como funciona, certo? Sabe por quê? Que amanhã nós podemos voltar a cobrar eles mesmos. Parabéns de estar aqui, está dando a cara para bater. O papel do vereador é esse mesmo, apresentar a comunidade e mostrar como funciona a situação. Como a senhora disse, em Ribeirão Preto faz 20 anos que não faz casa. E quando você faz a campanha política prometendo fazer a casa? Como é que faz? Então existe promessa vazia. Os vereadores estão aqui esclarecendo para todos vocês que as coisas temos que cobrar, temos que estar acompanhando dia a dia. É o trabalho dos vereadores fazer isso e eu fico feliz pelo trabalho deles. Parabéns. Eu só tenho medo dessa comissão amanhã não dar sequência nesse projeto. Aí esse projeto morre. Aí, certo, Beto? Parabéns, dá sequência nesse projeto, que as coisas é dessa forma mesmo. O pessoal está precisando é disso, de apoio. Valeu? Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite mais uma vez. Não sou contra a reunião, não sou contra a manifestação, não sou contra nada. Eu só sou contra que os vereadores dizem que o Beto diz agora aqui, eu fiquei acatando e pensando o que eu ia dizer. Ele falou assim que não impõe a lei. Eu gostaria de saber quem impôs essa lei, que no sábado, na lei dos delegados, a gente esteve lá, o vereador estava lá junto com a gente, eu não sei quem é que fez essa lei, são 22 vereadores, certo? Então, hoje em dia, se você é invasor de terras, se você tem um líder, a lei veio dos vereadores para ser preso o líder. Não sei se é verdade, eu estou fazendo uma pergunta, se realmente é verdade. O Beto não assinou, mas teve uns aí que assinou, a gente não sabe, não sei se esqueço o nome. Se ele assinou essa lei. Se você for um líder da comunidade, vamos supor, eu rumo aí 40, 50 famílias, vamos ali que nós... Por que nós entramos nas terras? Porque nós não temos condições, nós não temos outro lugar para ficar. Então a gente entra nas terras desocupadas. Aí você é líder, você vai preso. A polícia chega, prende você, põe lá na cadeia e acabou. Você entendeu? Então como que nós fazemos? Agora, se saiu essa lei veio da onde? Da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura? Segundo eu estou sabendo, que foram os vereadores que fizeram 10 horas da noite. Então vamos fazer uma reunião com o pessoal tem que saber. Alguém sabia disso aqui? Daí a pergunta. Só isso que eu quero saber. Muito obrigado. Boa noite à mesa diretora. Boa noite a todos que estão presentes. Meu nome é Fernando. Eu sou morador de uma comunidade aqui próxima, né? Que é da rua Flórida Paulista com Hermelindo Del Rosso. Já faz cerca de 6 anos que eu moro ali, e eu gostaria de fazer uma pergunta, se há possibilidade, né, dos vereadores, ou até mesmo a prefeitura, de estar vendo em relação a um asfalto para aquela área ali. Porque, assim, todo ano, o que acontece? Na época da chuva, ali tem muitas e muitas famílias.
Aí as mulheres vão sair de manhã com criança, tem que sair com a água até no joelho, né? E essa pergunta, ela surgiu devido a algumas áreas de invasão, eu vi que foi feito asfalto. Inclusive ali onde a minha mãe mora, que é ali na Vila Elisa, na Rua Japão com a Rua Campinas. Acabaram de fazer um asfalto lá, né? Melhoraram o sistema de esgoto. E aí, assim, a minha dúvida seria se a prefeitura teria interesse de estar fazendo um asfalto ali também, para a gente ali. Obrigado. Foram todos, né? Peço licença, posso começar? Algumas questões aqui. Primeiro, a colega perguntou da zona de ruído lá. A partir daquela reunião, a audiência passada que nós tivemos lá, nós fizemos estamos fazendo alguns requerimentos exatamente para conhecer sobre a questão da curva de ruído. Lembra que até tinha uma dúvida na audiência passada, qual curva de ruído que a prefeitura está seguindo, uma vez que tem dois tipos de ordenamentos jurídicos diferentes. Um que fala determinada coisa e outro que fala outra coisa. Então, uma das questões que nós precisamos saber qual que é a curva de ruído que o projeto do aeroporto está trabalhando. Então, eu ainda não tenho essa informação para te dar, porque isso é objeto de um questionamento que nós fizemos. Nós queremos saber qual que é a legislação que define a curva do ruído que está sendo seguida pela prefeitura. Tá? Não sei se você estava lá, não sei se você lembra, que foi colocado pelo Marcos, inclusive, um documento que nós recebemos. Tem duas legislações que tratam de questões distintas, né? Uma legislação federal fala uma coisa, uma outra legislação fala outra. Então, nós estamos querendo saber, no entendimento da prefeitura, qual é que está sendo aplicada, assim que nós tivermos a resposta, para a gente definir qual que é a curva de ruído que está sendo utilizada no processo de ampliação do aeroporto. Naquela audiência nós tratamos dos riscos sonoros em relação à curva de ruído. Tem o risco que é próprio da aterrissagem e decolagem de aviões, né? Exatamente, esse é um fator, na minha visão, bastante preponderante, que está, inclusive, criando obstáculos para a ampliação do aeroporto, que são aspectos legais, porque a legislação federal também trata de tamanho de pista, qual que é a metragem de pista recomendada para poder receber aviões de carga. A ideia é se transformar um aeroporto nacional de cargas. Então, esses são aspectos jurídicos que têm que ser definidos antes de decidir o zoneamento. Não adianta a prefeitura, o governo do estado, querer fazer o aeroporto Heitor no aeroporto de carga, sendo que a legislação federal exige uma pista de 3.300 metros de comprimento, e lá nós não vamos ter 3.300, então vamos ter 2.000 e poucos metros. No meu entendimento, isto é um impedimento para o projeto do aeroporto. Então, são questões ainda a ser resolvidas na definição do zoneamento. Tá? Que isso, nós não temos a pretensão de esgotar todos esses assuntos, mas na nossa visão, a prefeitura só pode alterar o zoneamento desta região mediante a definição desses entraves jurídicos, ambientais, sociais, como esse que nós estamos tratando, antes de se pensar o que vai acontecer na região. Então não dá para mandar uma lei para a Câmara sem definir todas as questões. É isso que a comissão quer apontar e mostrar para a prefeitura, para ela não fazer o que ela fez em 2012. Olha, mudou de zona mista para industrial, sem considerar os aspectos de risco envolvendo ruído, tamanho de pista, sem considerar os aspectos ambientais, os aspectos urbanísticos, sem considerar os aspectos sociais. Então não dá para mandar uma lei sem considerar tudo isso. Esse é o apontamento principal da comissão. Em relação à lei que o senhor Zé citou, senhor Zé, eu acho assim, por uma questão ética, não cabe a mim dizer para o senhor e para vocês aqui quem foram os vereadores que votaram a favor, quem são os vereadores que votaram contra. No site da Câmara, nos canais de comunicação, todo mundo tem acesso ao projeto. O projeto é um plano municipal de preservação de áreas patrimoniais do município, que, dentre outras questões, trata de como a prefeitura deve tratar as ocupações existentes na cidade. Ela traz uma série de medidas, ações, responsabilidades de cada uma das secretarias, né? Eu acho que, às vezes, a própria interpretação da lei está sendo um pouquinho forçada no sentido
Eu acho que o plano, ela não fala nada diferente do que as leis, do que o Código Civil, do que o Código Penal, do que as leis anteriores já tratavam. Na minha visão, é um plano que procura disciplinar um pouco a responsabilidade de cada uma das secretarias envolvidas no processo aí de preservação do patrimônio, das áreas patrimoniais. Então, eu não gostaria aqui de ser o vereador que vai apontar o dedo, ó, esse vereador votou a favor, esse votou a favor, tal. Mas acho essa uma informação relevante que vocês têm que buscar na Câmara Municipal, nos jornais, saber quem é quem que votou. Eu posso falar do meu voto, eu não votei a favor desse projeto, então, mas não gostaria de anunciar o voto de nenhum outro vereador que não fosse o meu, tá certo? Eu passo agora a palavra para a Carla fazer as explicações que se julgar necessário, depois em seguida ao Rodrigo e ao Marcos. Eu acho que são 2 pontos que eu posso ajudar um pouquinho. Em relação ao mutirão, eu não sei, né, a resposta específica sua, mas eu te oriento, porque nós temos uma lei da transparência, e você pode entrar com um pedido lá no protocolo geral da prefeitura, ali do lado da prefeitura, na Cerqueira César, e solicitar uma explicação. Tá? Você protocola, você vai ter o número do seu protocolo, e pela lei de transparência, o ente municipal é obrigado a te informar, né? Eu acho que é um período de 30 dias. Então, eu te oriento a fazer isso, se identifica, vai lá, fala assim, olha, eu fui sorteada, tal, e aí você vai ter uma resposta. Tá? Para daí você talvez tomar uma atitude ou não, mas primeiro tem essa resposta e depois você busca mais orientações. Não, vai no protocolo geral e solicite lá. Tá? É uma orientação que eu faço. Carla, me perdoe, aproveitando a pergunta dela, por exemplo, quando a senhora ficou sabendo que foi sorteada pelo jornal, recebeu alguma carta? Onde foi sorteada? Falaram o nome da senhora. Tá, quando... Certo. Aí foi sorteada, levei o documento, pediu para levar o documento, levei. Aí eu estou trabalhando aqui trabalhando ali na Campos Sales, trabalhava no serviço. Aí saiu meu nome no jornal. Aí eu fui lá na Coab. Aí mandou levar o documento, falou assim que eu esperar, que era a terceira etapa, que não tinha mais. Aí eu perdi a casa, faz muito tempo. E eu fui sorteado 3 vezes. E até hoje não peguei a casa. Eu fui lá, conversei. Tá. Não, então, assim, se a Carla não puder clarear para a gente, eu acho que vale a indicação dela de ir no setor protocolo fazer um requerimento. Mas, Carla, quando a pessoa é sorteada assim e leva os documentos, a Coab manda alguma carta informando se foi deferido, indeferido, qual que é o procedimento padrão? Eu, assim, pela Coab eu não posso responder, né? Eu, nessa época, também nem trabalhava com as questões habitacionais. Por isso que eu te orientei a você pedir formalmente uma explicação. Eu acho que é um direito seu a ter essa explicação formal. A senhora não é a primeira que conta isso para a gente. Bom, independente do direito da senhora fazer esse requerimento, eu vou pedir que o Maurinho ali, que trabalha comigo na minha assessoria, pegue o nome da senhora, os dados da senhora, nós vamos fazer um requerimento com pedido de informação sobre o que aconteceu no caso da senhora. Por que não foi dado segmento, se teve algum problema de documento. Então, senhora, por favor, passe o nome para o Maurinho, a gente vai fazer um requerimento aí, indagando. Esqueci também, em relação ao Fernando, que ele falou do asfaltamento, Fernando, também peço que você procure o Mauro aqui. Tanto eu como o vereador Rodrigo, nós vamos apresentar uma indicação à prefeita, pedindo primeiro a realização do serviço, e segundo, se já há algum estudo, algum plano para o asfaltamento da rua que você está reivindicando aí, tá? Então também procura o Maurinho, passa os dados para a gente poder fazer esse requerimento. Para o Fernando, também eu queria falar rapidamente, essa sua área, você mesmo falou, existe muita enchente. Ali precisa de um plano para poder sanear essa questão, e a gente sabe que já existe um estudo prévio disso, e ele é bem alto. O valor para ter intervenção lá para diminuir essas enchentes, né, ele é bem alto. Então, assim, eu creio que não é só o asfaltamento, existem outras intervenções antes do asfaltamento, até para dar qualidade de vida para vocês. Vocês têm um riozinho lá,
entra esgoto, né? É uma situação bem precária. É do outro lado? É, na Flórida, tá? Só que o lugar que a senhora está falando é para o lado de baixo, é na estação, onde que invadiram há pouco tempo. Esse lugar nosso, nós já melhoramos ele bastante. Inclusive, quando tiraram 7 famílias de lá que foi para o Paulo Gomes, e se eu não me recordo bem se foi o final do ano, o começo do ano passado, ou se foi o outro, o Vilela teve lá, tirando foto, inclusive estava só eu na rua, ele falou para mim, não precisa ficar com medo não. Eu falei, irmão, não estou com medo. Ele falou, não, mandaram eu vir tirar foto, que esse bairro aqui de vocês, esse pedaço vai entrar para o processo de urbanização. Aí eu conversei com ele, falei, mas como? Ele falou, não, eu só mandaram eu vir tirar fotos e levar, que vai entrar para o processo de urbanização. Ali a gente já fez muitas coisas, arrumamos a rua, inclusive nós asfaltamos um quarteirão, que quando nós fomos asfaltar esse quarteirão, teve a fiscalização da infraestrutura que veio e quis barrar de nós asfaltar, que era um dos quarteirões piores que tinha. Eu estava junto com o Vilela nesse dia, viu? Existe um estudo realmente, mas ele é custo, sou eu, era eu que estava com ele. De qualquer maneira, por favor, precise o local aí com o Mauro, a gente vai ser objeto de um requerimento específico sobre isso, perguntando como é que está o projeto de regularização dessa área, galeria, tudo que é necessário fazer, tá? Você tinha levantado a mão, queria fazer uma pergunta, acabou não fazendo, está resolvido ou não? Tá. Como é que é teu nome? Ana Luísa não falou no microfone, mas ela está perguntando sobre o assentamento Iara, é isso? Qual deles que é? Iara. Porque sempre... Olha, fala... Há 20 anos existe um projeto de praça, só que nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Aí existe um monte de família como eu, não tem lugar de morar, eu não estava aguentando mais pagar aluguel, já me pediram a casa onde eu morava, começaram a invadir ali, eu invadi também, eu estou morando lá. Aí me falaram que a prefeitura vai chegar com as máquinas e derrubar todas as casas. E como fica assim, eu, minha filha... Então tá, como é que tá o nome mesmo? Ana Luísa está dizendo que ela mora aqui numa área que teoricamente teria que ser uma praça, mas que por razões econômicas e não tendo condição de pagar aluguel, ela ocupou uma área, né? E ela escuta sempre a notícia de que a prefeitura vai chegar com o trator, com a máquina, vai despejar ela. Que assim como ela, tem muitas famílias que por não ter condições financeiras de pagar aluguel e de comprar um terreno, ocupam uma área e que ela gostaria de saber da prefeitura o que vai acontecer com ela e com as famílias que lá moram, é isso? Então a Carla aqui vai tentar nos dar uma luz sobre a questão. Área verde. Isso é verdade. Tá bom, vamos ver o que a Carla tem para falar aqui, se ela sabe eu da assim, situação. eu não posso falar em nome do governo assim o que vai ser feito. Eu posso falar o que eu sei em relação às questões aí, envolve também o barbante rosa, né? Que são as ocupações um pouco mais recentes aqui da área. Existem ações de reintegração de posse dessas áreas, né? E me parece que estão julgadas já procedentes, né? E existe aí a possibilidade realmente de desocupação da área. O procedimento é o seguinte: o oficial de justiça ele vem, né, e avisa, né? Ninguém chega derrubando nada.
Mas o que acontece é um pedido do Conselho de Moradia, solicitando, que é isso que a Adriana também falou e eu confirmei, que existe um pedido para que pare, que cessem as ações de reintegração de posse, até ter uma definição do que vai fazer com as famílias. Isso é um pedido do Conselho. Então, é o que eu sei. Tá? Se vai acontecer ou não, é uma determinação do governo, aí eu não tenho como responder. Tá? Ô, Ana, esse a gente sabe que é sincero essa tua manifestação e a tua necessidade, né? Infelizmente, em Ribeirão Preto e no Brasil como um todo, o déficit habitacional é muito grande, né? A Carla falou que em Ribeirão Preto tem 30 mil inscritos no último levantamento, que eu acho que já deve ter aumentado, porque a cada tempo novas ocupações ocorrem, outras pessoas vêm para Ribeirão Preto. A gente sabe que as pessoas têm necessidade de habitação, de moradia. Nem sempre o governo tem as condições para atender na proporção que as pessoas precisam, porque a terra é cara, porque às vezes falta vontade política. E aqui eu queria, já antecipando, um agradecimento muito especial para a Carla, por ter vindo aqui nos ajudar nessa reflexão, mas mais uma vez lamentar que as duas secretarias envolvidas nessa questão se fizeram ausentes no dia de hoje. E todas as vezes que a gente manda convite para participar de audiências como essas, é exatamente a situação, faz cara de paisagem, né? Aliás, a nossa colega ela sabe muito bem como que é a cara de paisagem que o professor Marcelo tanto falou na audiência passada. E aí a Carla, ela é uma assistente social, ela é uma técnica, servidora da prefeitura, ela não foi eleita pela população para resolver todos os problemas, não tem mandato para isso, então ela se restringe aos esclarecimentos, mas ela não tem o poder de decidir. Obviamente que a presença da Carla sempre é um prazer, uma satisfação estar com ela aqui, porque é uma pessoa comprometida, a gente sabe de toda a luta dela como assistente social e no Conselho em defesa dos moradores e dos movimentos. Agora, o que a gente espera na audiência pública, né, vereador Rodrigo, é que as autoridades constituídas, aquelas que receberam o voto da população, aquilo que o senhor falou, tenham coragem de vir a público e se expressar, e assumir posições. Então, nesta reunião de hoje, foi convidado, porque nós não podemos convocar, foi convidado o secretário da Casa Civil, que é presidente do Conselho de Moradia, e foi convidada a secretária da Assistência Social. E nós ficamos sabendo aqui que a Carla Roma ficou sabendo que ela tinha que vir aqui hoje. E o convite já foi para ela desde a semana passada. Então, infelizmente, eu também manifestei, José, aquele dia lá na conferência, que infelizmente as autoridades elas têm medo de escutar a população. Elas têm medo da participação das pessoas. Elas têm medo deste tete a tete, desta frente a frente. Exatamente o que foi o que você disse aqui. Tá? Então, eu gostaria muito que aqui nós tivéssemos hoje a presença do secretário, Lair Luquezzi, e queria muito ter aqui a presença da secretária Gisele, que são as pessoas que comandam as duas pastas que estão diretamente envolvidas nessa questão. Nós vamos sair daqui sem algumas posições oficiais de governo, mas não significa que a gente vai desanimar. Eu vou fazer requerimentos por escrito para pedir deles o posicionamento oficial do governo. Mas eu queria, de antemão, cara, agradecer muito a tua disponibilidade, teu desprendimento, teu compromisso com a causa. E não é nenhum menosprezo quando eu falo isso, de que queria que tivesse a Gisele aqui não e o Lair Luquezzi. Eu acho que você é muito compromissada com a questão, mas nesses momentos a gente precisaria ter a voz oficial da prefeitura, da prefeita ou através dos seus secretários. Desculpa, tem muita gente pedindo a mão, eu acho que eu não posso mais abrir a palavra, porque já é 9 horas, a gente não gostaria de estender muito, por conta do que todo mundo veio aqui, deve estar cansado, precisa ir para suas casas. Eu vou passar a palavra aqui rapidamente para o Rodrigo, para o Marcos, fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos e a sua despedida, para em seguida a gente encerrar a sessão, tá bom? Eu também quero lamentar muito a ausência dos 2 secretários que representam o Executivo Municipal e dizer que essa falta de respeito dos secretários não são com os vereadores, mas sim com a população.
mostra o comprometimento, o nível, o grau de comprometimento que o governo tem com a população. Dizer, Miro, sua colocação foi muito pertinente e que essa comissão dará sequência aos trabalhos. Mas é lógico, nós vamos dar sequência, mas buscando sempre uma conclusão, porque é nossa obrigação também, em determinado momento, após ouvir a todos, diferentes áreas do município, as pessoas interessadas, a gente chegar a uma conclusão, porque também nós não podemos ficar estudando o assunto o mandato todo. Então, cabe a essa Comissão Especial de Estudos ouvir as pessoas da melhor forma, ouvir a todos com todas as reivindicações e, com muito juízo, com muita neutralidade, a gente finalizar com um relatório bem feito e aí sim encaminhar aos órgãos competentes. Então, dizer mais uma vez, quero cumprimentar, aliás, o presidente, o vereador Beto Canguçu, mais uma vez pela iniciativa, pela condução dos trabalhos dessa noite e me colocar mais uma vez à inteira disposição de todos. Boa noite a todos, muito obrigado. Alô. Então, sobre a intervenção do Sozé, sobre essa lei que a Câmara votou, que foi tipo um compilado daquilo que já existe a nível federal, de criminalização de lideranças. Então, pelo que eu entendi do encaminhamento, se essa comissão poderia reavaliar essa lei. É isso? Então tá, entendi. Tá, então já foi encaminhada aqui para a comissão avaliar essa lei. Tudo bem. Agora minha fala final em relação à pergunta. Quando eu perguntei se alguém sabe se está na área de ruído ou não, ninguém soube. E a moça reforçou a pergunta para a Câmara descobrir essa respeito. O Beto respondeu que oficiou a Prefeitura para saber qual zonamento de ruído está em vigor. Tudo bem. Vamos fazer votos que a comissão consiga essa explicação da Prefeitura. Aí vamos supor que a Prefeitura mande uma listagem dos proprietários, de quem está na área de ruído, ou manda um mapa. Quem está aqui vai saber procurar lá na Câmara. E quem não está aqui? São milhares de pessoas. Então, eu acho que deveria-se perguntar ao Executivo qual o instrumento que disponibiliza para a pessoa ter esse acesso à informação. A pessoa não sabe, como é que ela vai procurar aquilo que ela não sabe? Já teve uma iniciativa de um vereador, chamado Jorge Parada, para resolver o problema na raiz, como o colega colocou ali. Ele tem a casa dele e não tira o habite. Por que não, no carnê de IPTU, não esteja a informação do tipo do uso do solo? Aí a pessoa não constrói errado, já vai saber as restrições. Então a Prefeitura alegou vício de iniciativa e derrubou essa lei, mas não faz nada. Então, o Executivo atual é extremamente negligente com a lei do acesso à informação. Então, está sendo gravado, eu pergunto, a população não merece saber quem está no zonamento de ruído do aeroporto Leite Lopes? Não ajudaria a disciplinar o uso do solo aqui? Que os proprietários dos lotes soubessem? Então, uma ideia foi dada, aqui no carnê de IPTU, constasse o uso do solo. Então, quem tem um terreno lá, já sabe com as suas restrições. Aí constrói, tenta legalizar depois e não consegue. Então, qual o instrumento de transparência do acesso à informação para que toda a comunidade que está na área de ruído saiba que está na área de ruído? A comissão só tem uma listagem lá, não vai resolver o problema. Porque nem todo mundo que está na área de ruído sabe que vai ter alguma coisa lá na Câmara. Então, é dever do poder público disponibilizar de forma transparente essa informação. Então, essa é a minha palavra final em relação à área de ruído. Obrigado, Marcos. Carla, quer mais alguma consideração? Bom, então, mais uma vez, eu agradeço a presença da Carla, do vereador Rodrigo, do Marcos, a presença da equipe da TV Câmara aqui, que está nos filmando e vai transmitir esta audiência ao longo da programação da TV Câmara. Vocês poderão acessar isso através da TV Câmara, através da internet. Esta gravação também será disponibilizada no meu blog, no site da Câmara. O vereador Rodrigo também, se interessar, poderá divulgar. Agradecer a presença da minha assessoria também, da assessoria do vereador Rodrigo. Mais uma vez, quero agradecer aqui de público à comunidade de São Lázaro por ter cedido este espaço para que nós pudéssemos fazer esta audiência pública.
Leve meu agradecimento mais uma vez ao Padre Angelino, em especial a todos os representantes aqui da comunidade São Lázaro. Esta noite considero que foi uma das audiências melhores que nós fizemos até hoje, uma participação bastante intensa de vocês, um aspecto que diz respeito à nossa vida, ao dia a dia de vocês. Tenho certeza que a comissão saberá trabalhar essas informações e no relatório final que nós disponibilizaremos a vocês, para que todos tenham conhecimento do que nós concluímos do ponto de vista desses estudos. Esperamos nós, eu e o vereador Rodrigo, que esse estudo sirva para movimentar a máquina pública no sentido de resolver essa questão e dar a vocês as informações necessárias para que vocês possam planejar a vida de vocês, tá bom? Muito boa noite, que Deus acompanhe todos no regresso.